psicólogo, como melhorar a sua abordagem diante dos seus atendimentos clínicos com simplicidade. O que você não está vendo na sua abordagem teórica, no seu trabalho de psicoterapia, que pode estar atrapalhando o seu trabalho, que pode estar deixando o seu trabalho difícil, né, deixando o seu trabalho sem resultado, o paciente não engajado. O que pode estar acontecendo? Olá, gente, bom dia! Aqui quem está falando, para quem não me conhece, sou Rosileia Lopes, sou psicóloga clínica, coordenadora do Programa de Apoio ao Psicólogo Depressão 360, e a gente está aqui na nossa segunda live de preparação para o nosso workshop. Nosso workshop que é um treinamento intensivo, né, da prática clínica do psicólogo na demanda depressão, onde o psicólogo aprende passo a passo das intervenções clínicas, o que tem, quais são essas intervenções clínicas, como é a organização de trabalho de um psicólogo clínico para atender. Lá a gente vai exemplificar na maior demanda da psicologia, que é a depressão, né, em todas as suas complexidades, mas vocês vão aprender um método que vocês vão poder adaptar a qualquer outra demanda, né? E hoje aqui eu estou fazendo uma série de lives para que a gente possa se preparando para esse evento, né, que vai acontecer dia 24 ao dia 28. Vocês terão 3 aulas principais, onde nessas aulas vocês vão aprender esse método de organização, que já tem aí mais de 5 anos esse método aí, de muitos resultados, né, com muitos colegas, né, vocês vão conhecer também colegas que trouxeram, já tem muito resultado com esse método de organização, tudo dentro das normas técnicas do nosso Conselho Federal de Psicologia, dentro das nossas ciências, tá? E dentro das intervenções, né, diversas de serviços da psicologia clínica, tá bom? Então hoje vamos falar desse tema aqui, né, falta aí, né, bem uns, né, 2 semanas, né, a gente tá aqui, semana que vem a outra, né, vai começar, então essas 2 semanas antes, a gente tá tendo, né, essa preparação mesmo, né, de temas que são importantes para que o psicólogo saiba para ter segurança na sua prática, né? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre abordagem. Ontem a gente falou um pouco, deixa eu ver o tema de ontem aqui, quem não assistiu, gente, eu tô deixando gravada essa live, tanto aqui no Instagram, tanto também lá no YouTube, tá? A gente tá baixando a live e colocando lá no YouTube também, quem preferir assistir por lá também é uma opção. Às vezes a pessoa não pode estar ao vivo é bem melhor, porque você também pode colocar, interagir comigo, colocar suas dúvidas, né? A gente conversar, né? Bater um papo aqui, né? Mas quem chegar depois, quiser comentar também, fique à vontade, tá? Ontem a gente falou sobre sobrecarga com a prática clínica. Sua prática clínica, o tema foi: sua prática clínica te sobrecarrega ou te traz leveza? E ali a gente trouxe algumas possibilidades de leveza nessa prática clínica, tá? Hoje a gente vai falar sobre as nossas abordagens, nossas diversas abordagens, e como é que faz pra gente melhorar o trabalho nela, tá? Hoje eu já quero que você já tenha até alguns insights importantes, tá? A Denise aqui, oba! Hoje eu consigo, melhor método de trabalho, OR. Legal, Denise. Denise já adepta aqui, né? A Tânia, um workshop completo e enriquecedor. Legal, Tânia. A Tânia já participou, porque a gente já tá... Esse é o nosso 17º, né, workshop, né? Então a gente já teve muitos workshops. Esse, claro, né? Cada workshop ele tem renovação, tem coisas diferentes, tem coisas mais atualizadas, né? Então cada ano a gente está melhorando, né, os nossos processos de entrega, né, de conteúdo. Então, gente, vamos lá. Quem aqui, né? Eu queria até saber quais são as abordagens de vocês que estão aqui, as abordagens teóricas na psicoterapia. Pra gente desmistificar alguns mitos aqui sobre as nossas abordagens. Vão colocando aí, eu quero saber. Já sou freguês aqui, né? Legal. A Odineia falando aqui. Ó, a Josi é TCC. A Tânia é humanista, né? Quem mais, gente?
Então vamos lá, eu vou falando aqui, tá, gente, os tópicos que eu separei pra gente ir refletindo sobre esse tema. Primeiro ponto, quem que aqui já achou em algum momento que a sua abordagem não é boa para tratar alguma coisa específica, alguma demanda específica? Quem aqui já pensou assim, nossa, eu acho que eu vou mandar para psicanálise, eu vou mandar para TCC, eu acho que vou mandar para a minha abordagem, eu acho que ela não é boa para tal coisa. Quem aqui já achou isso? E a gente pode refletir sobre isso. Outro ponto aqui, quem aqui não sabe que, como psicólogo clínico regulamentado, a gente tem uma limitação de abordagens. Nossas abordagens, elas têm que ter um fator científico, né? Ele tem que ter comprovações. A comprovação científica nem sempre é laboratorial, né? Nas ciências humanas, né? Então, por isso que a psicanálise, se a gente for parar para pensar, também ela é científica, né? Ela tem comprovações clínicas e algumas abordagens psicoterapeutas por aí não tem. Outra coisa que a gente vai falar aqui, psicólogo que sai da faculdade sem uma abordagem clínica. Pode, não pode? Vamos refrescar nossa mente sobre isso e vamos tirar as dúvidas sobre isso. Outra coisa, misturar as abordagens, pode, não pode? Atender pessoas que não podem entrar no processo de psicoterapia. E quais são esses motivos? São os itens que a gente vai tocar aqui. Vamos pro primeiro, então, pra gente deixar nossa live bem fluida. Mas enquanto isso, ó, vão colocando suas abordagens, que eu quero saber quais são as abordagens de vocês. Até porque, gente, esse workshop é para psicólogos de qualquer abordagem, tá? Vamos lá, achar que a minha abordagem não é boa. Um dos fatos para que isso aconteça, eu recebo muito esse relato, sabe? Eu acho que eu vou passar para uma amiga que é de outra abordagem, vou passar para uma amiga que é da TCC, vou passar para uma amiga que é da psicanálise, porque não tá rolando, não tá dando certo. Existem coisas aí, claro, né? A gente vai falar de vínculo, isso, tudo, mas a gente, tirando isso, nossas abordagens, todas elas que são aceitas, né, pelo CFP, todas elas são ótimas para atender qualquer indivíduo. Pensem nisso, gente. Gravem isso. O que vai definir se uma abordagem é boa ou não é o psicólogo que está aplicando. É o psicólogo que está trabalhando com ela. Né? Se o psicólogo não sabe trabalhar, claro que aquela abordagem não vai ser boa. E é isso que acontece. E eu vejo relatos de pessoas por aí falando mal. Não gostei dessa abordagem, não gostei. O paciente, ele não tem o conhecimento para entender sobre uma abordagem, a não ser que ele tenha. Aí ele pode querer escolher porque ele tem curiosidade, né? Agora, a maioria dos pacientes, eles não têm esse recurso, né, de conhecimento. Então ele não sabe nem o que está fazendo ali dentro, muitas vezes, né? Então, gente, a nossa abordagem, ela é a gente vai trabalhar com ela em um dos serviços da psicologia. Eu vejo muitos psicólogos saindo da faculdade sem saber que a psicoterapia é apenas um serviço, né? Então, nem sempre é esse serviço que a gente vai prestar. Esse serviço só pode ser prestado por pessoas que estão qualificadas a serem atendidas na psicoterapia. Né? Então, quando a gente não sabe disso, a gente começa a trabalhar com pessoas que não deveriam estar ali. Eu não conheço as intervenções da minha prática antes de entrar no processo de psicoterapia. E aí eu entro no processo de psicoterapia todo desorganizado, achando que eu tô super organizada, né? Achando que eu tô super certinho. Chega lá, nada não rola, principalmente com demandas muito graves, que é o que a gente vai ver no nosso workshop. Né? A gente vai ver ali demandas, né? Tratamento de crises, suicídio, né? Crise apática, psicótica, ansiosa. A gente vai ver ali pessoas com
gatilhos graves, né, de comorbidades, de ambientes insalubres, tóxicos, né? A Josi está falando aqui, existe uma abordagem específica para tratar pacientes com determinados transtornos, como é o caso do borderline? Não, não existe uma abordagem específica, tá? O que existe muitas vezes são abordagens que trazem um contexto teórico mais, digamos assim, estudou mais sobre, ou criou um termo específico, né? Destrinchou o termo. Agora, a forma de trabalhar, cada abordagem vai trabalhar da sua forma, por quê? Porque a gente não trabalha com a demanda. Então, a gente não trabalha com o borderline. A gente trabalha com o indivíduo que desenvolveu essa estrutura, né? Essa forma de ser na vida, essa personalidade. Mas esse indivíduo, por exemplo, na TCC, ele tem crenças centrais, ele tem pensamentos automáticos, ele tem crenças intermediárias, né? Ou seja, todo o trabalho que a gente vai fazer com uma pessoa que não tem um transtorno mental é o trabalho que a gente vai fazer com uma pessoa que tem um transtorno mental. É a mesma coisa, né? E aí, então por isso que todas as abordagens são boas. Agora, independentemente se a pessoa tem um transtorno ou não, se a pessoa tem apenas um dilema na vida ou tem um transtorno mental a nível de suicídio, o que vai definir se essa pessoa vai entrar ou não, a gente vai para outro item aqui que eu coloquei. Esse é até o último item, vou até deixar para vou até colocar agora esse item. Atender a pessoa que não deve ser atendida. A pessoa não deve ser atendida quando ela não foi qualificada para o atendimento. O que significa isso? Essa pessoa não está consciente da necessidade desse atendimento, então ela não quer, não aceita. Então uma pessoa que não aceita, ela não pode, e isso nem se for adolescente. Ela não pode ir para o atendimento. E aí a pessoa fala assim, mas como assim? O pai dela me contratou, a mãe dela me contratou para atender o filho dela e tudo mais. E isso tem que ser explicado para todo mundo. E aí a gente, como psicólogo clínico, como a psicoterapia não é o nosso único serviço, a gente é um profissional muito qualificado a atender, né, a ajudar essa família em todos os aspectos de sofrimento psicológico que ela está vivendo. Então a gente tem vários outros serviços, vários outros tipos de intervenção que a gente pode oferecer para essa família. Não só a psicoterapia. E aí vocês vão aprender isso lá no workshop, tá? Todos os detalhes de raciocínio clínico, de direção de serviço e de tratamento. Tudo isso vocês vão aprender no nosso workshop, tá? Então, é importante saber disso hoje aqui. A psicoterapia não é o único serviço, nem é privativo ao psicólogo. Hoje ainda não é. Para quem não sabe, a psicoterapia, ela é um serviço que ainda tem psicoterapeutas que não são psicólogos, que podem atender, né? Só que a diferença é que não tem fiscalização, não tem, né? A gente é um trabalho regulamentado, né? Então nós somos uma profissão regulamentada, então a gente tem fiscalização. Então, claro, né, que é mais seguro fazer psicoterapia com um psicólogo. Inclusive, temos um projeto de lei, né, no Senado, né, nosso CFP, para que a psicoterapia seja um serviço oferecido apenas por psicólogos. Vai conseguir? Não sei, né? Mas quem sabe? Eu acho que deveria ser o certo, né? Porque, ou pelo menos fiscalizar, né? Ter um processo de fiscalização dos serviços de psicoterapia dos não psicólogos, né? Mas mesmo assim eu acho que o psicólogo tem conhecimentos a mais e serviços a mais que favorecem o trabalho da psicoterapia. Só um detalhe aqui, ó, só um exemplo. Imagina que você está num processo de psicoterapia com um paciente e de repente esse paciente, ele entra numa crise, seja uma crise qual for, teve um surto de mania, tem um transtorno bipolar e desenvolveu um surto, tinha depressão e desenvolveu uma mania, né? Então ele pulou do transtorno depressivo e foi para o transtorno bipolar, né? São duas classes de transtornos diferentes. E aí, essa pessoa não pode ir para o trabalho, ou não pode ir para a escola, se for o caso, ou para a faculdade, né? E aí, e você tá ali com ele, e ele fala assim, e a mãe, ou o pai, ou ele próprio, ou alguém da família fala, olha, para a pessoa faltar, eu tenho que levar um atestado.
Ele está no processo de psicoterapia. E o psicólogo, ele é um profissional com muitas possibilidades de ajudar esse paciente, inclusive de emitir documentos, que é algo privativo da nossa área, né? Então, documentos psicológicos só o profissional de psicologia pode. O psicoterapeuta não poderia dar um atestado dizendo que a pessoa está em tratamento. Ele não tem digamos, essas atribuições de trabalho. Ele teria que ir para um psicólogo ou para um psiquiatra para que nós, né, possamos dar esse tipo de documento. Então, fazer tratamento psicológico com psicólogo é muito mais útil, né? É muito mais eficaz. Então, porque a gente tem várias formas de proteger esse indivíduo socialmente também, né? Então, então esse olhar clínico depende de vários fatores. Um dos fatores é eu conhecer cada um dos serviços, intervenções e possibilidades clínicas que eu tenho, normas técnicas, né, diante de casos muito graves, violência, tudo isso que vocês vão aprender no workshop, inclusive, né? Para que a gente possa ter uma prática de psicoterapia leve, saudável, né? Então, um paciente que não pode estar ali porque ele não quer ou ele não vê a necessidade, mesmo que todo familiar fala, meu Deus, essa pessoa precisa de terapia urgentemente, ele tem que estar aí. Não, a gente tem outros recursos para ajudar essa pessoa e essa família. Então, a gente tem outros serviços, outras intervenções a oferecer, tá? Até que essa pessoa possa entrar no processo de psicoterapia um dia, quem sabe, né? Então, o psicólogo clínico, ele erra muito quando ele atende uma pessoa que não quer estar ali, e ele fica ali, né? Até com raiva, muitas vezes, do psicólogo, falta, não fala nada. Eu conheço muitas pessoas que já falaram assim, eu vou na terapia porque minha mãe manda, mas chega ali e não falo nada com aquela mulher. Eu ouvi vários adolescentes falando isso. Adolescentes da família mesmo. Eu não falo nada com aquela mulher. Por quê? Porque a mulher está atendendo uma pessoa, um indivíduo, seja ele adolescente ou não, que não quer estar ali, que não vê a necessidade de estar ali, mesmo que ele tenha, né? Mas o ato da psicoterapia, o serviço de psicoterapia, o trabalho dentro da psicoterapia é um trabalho de consciência. É um trabalho que eu quero mudar alguma coisa. Porque o trabalho é muito mais do paciente do que do psicólogo, né? O psicólogo, ele vai usar técnicas, intervenções ali dentro, mas quem vai ter que fazer toda a mudança interna, quebrar muros internos, é o paciente. O esforço físico e mental é todo do paciente. Então ele tem que querer isso, ele tem que ter consciência do que ele está fazendo ali, né? Então tem muitas técnicas para fazer com que a pessoa saiba o que está fazendo ali, mas também tem muitos serviços que você oferece quando a pessoa não vai estar ali, não deve estar ali. A gente também tem casos de encaminhamentos que a gente não pode deixar por conta de normas técnicas. Tudo isso que a gente não aprendeu na prática na faculdade, que a gente vai ter que montar o quebra-cabeça na nossa vida prática, quebrando a cabeça mesmo, o nome tá certo. A gente vai quebrar nossa cabeça para descobrir essas coisas, né? Então vocês vão ter esse quebra-cabeça montadinho lá no workshop. Outra coisa, usar abordagem não científica. Como eu já falei aqui, a gente é uma profissão regulamentada, então todas as abordagens, elas devem ter a aprovação do nosso Conselho Federal de Psicologia. Se não tem, eu não sei se a minha tem, então eu tenho que ir lá no Conselho Federal de Psicologia, né, no site, e procurar quais são as abordagens que tem, né, essa autorização. Tem abordagem que o Conselho Federal de Psicologia não reconhece, né? E quando o paciente adolescente não quer, o psicólogo tem como ajudar ele, querer? Olha, o psicólogo, ele pode ajudar, né, ele a querer, mas ele também não pode ser empurrado, né? Começa dentro de casa. Se dentro de casa esse familiar não tem como, não tem acesso psíquico, emocional a esse paciente, para que ele vá ao processo de psicoterapia, porque às vezes a problemática é muito da estrutura do adolescente, né? Para o adolescente se abrir e querer, né?
Agora, às vezes é de uma mãe violenta, né, que nunca vai conseguir fazer com que esse filho vá para a terapia. Se conseguir, vai na violência e não vai funcionar, né? Mas mesmo se forem pais, familiares que são carinhosos, pacientes e tentam fazer esse filho ir para a psicoterapia, esse paciente, né, esse filho pode não querer se abrir naquele momento, né? Então, o que acontece é que esses familiares têm que ter conhecimento de como lidar com essa questão. E aí você vai aprender isso lá no workshop, tá? Como se faz isso. Quais serviços, qual o raciocínio clínico que a gente tem que ter, qual o diagnóstico psicológico a gente tem que fazer diante de uma situação como essa, tá? Então, aqui eu estava falando sobre abordagem não científica, né? Então, olha, a TCC, a psicanálise, a analítica junguiana, as humanistas, né? Que a gente bota aqui atenção centrada na pessoa, a existencial humanista, a fenomenológica, deixa eu ver qual mais, a Gestalt, a sistêmica, né? E, claro, dessas também tem várias linhas diferentes. A psicanálise, a lacaniana, a freudiana, a winnicottiana, a TCC também tem várias linhas diferentes, né? As comportamentais de modo geral, né? Então, né, outras abordagens ali que a gente pode ver como abordagens que são aceitas cientificamente, né? Qualquer uma, gente, que vocês quiserem saber, vocês vão lá no site do Conselho Federal de Psicologia para que vocês vejam, tá? O psicodrama gente. Psicodrama a gente aprende até na faculdade, né? Moreno, né? Então, sim, psicodrama sim, é uma abordagem, ou ela pode ser usada dentro de uma abordagem também, né? Agora, vamos lá. Não ter uma abordagem. Gente, isso é muito comum também. Mas olha, se o psicólogo não presta o serviço de psicoterapia, ele pode não ter uma abordagem específica. Se ele é só um psicólogo clínico e não faz psicoterapia, não é um psicoterapeuta, isso é possível? É possível, gente. É possível. Porque a psicoterapia privativa, né, a psicologia clínica privativa, né, que é um trabalho, uma área privativa do psicólogo, né, ela é muito ampla. Ela é muito ampla. Né? Então, eu preciso saber. Tem psicólogos, por exemplo, que só trabalham com avaliação psicológica. Tem e faz diagnóstico psicológico. Tem psicólogo que trabalha só com mediação em família. Tem psicólogo que trabalha só com orientação familiar. Isso são serviços da psicologia, né? E tem psicólogos que trabalham na psicoterapia. Agora, na psicoterapia, sim, eu preciso ter uma abordagem específica. Eu preciso ter uma linha. Quando a gente sai da faculdade, né, no final da nossa faculdade, os professores já falam pra gente ir pensando na nossa abordagem. Desde o início, na minha foi assim, desde o início, quando a gente começou a estudar sobre as abordagens, né, que é desde o início que a gente começa a estudar também, desde o segundo semestre a gente já começa a estudar sobre cada uma das abordagens, né, vai até o final. Os professores já falam, já vão se identificando com alguma linha, já vão vendo para escolher a sua linha quando você sair. Porque no estágio a gente tem que atender dentro de uma linha, né? Agora, quando a gente chega no estágio, a gente está fazendo um estágio de psicoterapia, não de psicologia clínica. A psicologia clínica a gente estudou durante a faculdade toda, né? E a gente aprendeu várias coisas. Inclusive tem semestres que a gente fala só de normas técnicas do CFP. Claro que essas normas mudam, né? Elas estão sempre mudando, se atualizando. Tem coisas que na minha época eram de um jeito, hoje não é mais, né? E assim por diante. Agora, a psicoterapia precisa ter uma abordagem específica, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ah, sou Gestalt terapeuta. E eu, gente, eu falo lá para os alunos, né, que eu sou apaixonada por todas as abordagens. Cada vez que eu estudo uma, eu fico apaixonada por ela. Eu fico louca de paixão pela abordagem, porque todas elas, gente, são maravilhosas e são muito eficazes, sabe? Então a gente tem que se apaixonar pela nossa mesmo. Eu também sou apaixonada pela minha abordagem,
mas me aprofundo muito nas outras, né? Por conta do meu trabalho no programa de apoio ao psicólogo. Mas se apaixone pela sua abordagem, gente. Se apaixone porque isso vai facilitar muito. Agora, então é importante. Agora, eu botei aqui, tem gente que mistura as abordagens. Sim, gente, tem gente que mistura as abordagens, mas misturar as abordagens no processo de psicoterapia não pode. Mas você ter conhecimento de várias abordagens para o seu raciocínio clínico como um todo é ótimo, gente, é maravilhoso. Vocês que são lá do curso, inclusive, vocês têm acesso a todas as abordagens, né? Então vocês podem estudar de uma forma simples, rápida, prática, várias abordagens, entrar em contato novamente com os construtos teóricos das diversas abordagens, né? Porque às vezes o psicólogo, ele sai da faculdade, né? Não internalizou tanto, né? A gente sabe que, né, o processo de estudo é contínuo na nossa profissão, mas ele precisa entrar em contato com os conhecimentos. E não só da nossa abordagem, né? Das abordagens teóricas da psicoterapia, mas também de todos os recursos teóricos também da psicologia como um todo, desenvolvimento humano, em todas as esferas, sobre comunicação, sobre, né, tudo que a gente tem de conhecimento da psicologia, né, é importante que a gente tenha para o nosso raciocínio clínico. Mas se eu não conheço, se eu não sei o meu trabalho, eu não sei nem que tipo de conhecimento eu vou buscar nesse momento. Né? Então a gente fica meio confuso. Agora, a questão de misturar... Luciane botou aqui, a gente pode atender na clínica sem abordagem? Psicoterapia não, tá? O serviço de psicoterapia você precisa de uma abordagem. Mas se você for atender na psicologia clínica em outro serviço, você pode ter, né? Eu vou pensar aqui mais clinicamente nessa abordagem, ou vou pensar nessa abordagem aqui. A gente tem sempre que ter recursos teóricos de base para que a gente possa fazer o nosso raciocínio clínico. Não se preocupe com isso agora, que vocês vão aprender isso lá no workshop, tá? Mas, de qualquer forma, eu preciso. Só que eu não preciso me fixar numa abordagem só, porque eu não estou fazendo psicoterapia. Agora, quando eu faço psicoterapia, sim. Tá? Psicoterapia é um serviço, gente, gravem isso. Psicoterapia é apenas um dos serviços do psicólogo clínico. Para um terapeuta, a psicoterapia é a única profissão, é a única coisa que eles têm, é o que eles trabalham. A gente não. A gente é psicólogo clínico. Um dos braços da psicologia clínica, um dos serviços é a psicoterapia. E para a psicoterapia precisa sim. Tá? E eu tô falando aqui sobre misturar as técnicas. Isso não funciona. Na psicoterapia, não. Eu preciso conhecer os objetivos clínicos da minha abordagem para que eu possa exercer uma psicoterapia correta. Eu não posso muito por isso, gente. Quando sai por aí gente vendendo técnicas para TEA, técnicas para TDAH, técnicas para trabalhar. Gente, desconfie. Ou essa pessoa está falando de uma abordagem específica, que às vezes não é a sua, né? Então você sempre tem que perguntar, para qual abordagem? Né? E mesmo que eu compre essa técnica, eu comprei um instrumento, um livro, umas coisas tão bonitinhas que a gente vê por aí, né? Um baralho, não sei o quê. Mas, gente, às vezes o recurso clínico da nossa abordagem, ele já é muito completo, sabe? Aí, às vezes, a gente fica inventando coisas, instrumentos, que às vezes nem estão validados, esses instrumentos. Instrumento validado está lá no site Psi. O site Psi é onde você encontra todos os instrumentos de avaliação, ou seja, todos os instrumentos técnicos da nossa profissão que são validados pelo Conselho Federal de Psicologia. Às vezes a gente fica comprando um monte de coisa que os psicólogos vão criando, mas eles não colocam no crivo, né? O nome do crivo hoje, né, de sustentação científica para que os nossos instrumentos sejam validados. Se não me engano, é Aloysio alguma coisa. Eu lembro que é Aloysio porque é o nome do meu pai. Então, Aloysio alguma coisa, o nome desse crivo de avaliação. Né? Então, se não passar por esse crivo de avaliação, né, de testes, de inventários, de instrumentos como um todo para trabalhar clinicamente, então não é válido. Né? Testes, né?
Então a gente fica inventando coisas ali que deixam mais a nossa psicoterapia pesada, embolada, do que ajudam, né? Ama psicanálise, a Sandra tá dizendo aqui, a Sinira falando aqui, gosta da logoterapia, as humanistas são maravilhosas. E esta abordagem é uma linha que permite usar técnicas e ferramentas de outras abordagens, porém sem sair do conceito da logoterapia. Sim, é igual a TCC, gente. A TCC ela trabalha com aprendizagem. Então, aprendizagem quer dizer que aquele paciente ele pode trazer diversas aprendizagens dali, né? Então, eu tenho uma paciente que ela estuda psicanálise. Então ela sempre traz argumentos psicanalíticos para dentro dos processos cognitivos dela, né? Então é útil também se utilizar dos conhecimentos dos nossos pacientes, né? A Gestalt e a TCC, elas têm muitas técnicas em comum que elas podem ser usadas, né? Mas cada um com um objetivo clínico. A Gestalt com o objetivo de chegar, de ter consciência, né? Ter a awareness ali. Já na TCC, de ter uma reestruturação cognitiva, de ter consciência dos seus processos cognitivos. Então, várias técnicas, elas imprimem vários tipos de objetivos, né, diferentes. A arte-terapia, ela pode ser usada de forma projetiva na psicanálise ou de forma analítica, né, como na junguiana, né, de forma expressiva, como na junguiana, né? Então são várias formas diferentes de se trabalhar com os mesmos instrumentos. Isso pode acontecer. Agora, eu não posso me utilizar de técnicas cognitivas dentro do processo de análise, por exemplo. Não funciona, né? Eu vou usar um RPD dentro da psicanálise. Não tem cabimento, não tem lógica isso. Vou usar um baralho das emoções dentro sei lá, não funciona, entende? Da humanista, né? É complicado, assim. Então, eu preciso entender quais são os objetivos clínicos delas, né? Então, misturar a técnica não funciona, tá? Usar instrumentos, né, que possam entrar no mesmo objetivo do trabalho daquela abordagem, da teoria daquela abordagem, sim. Misturar técnicas, não. O que mais que a gente falou aqui? Então, a gente já falou de achar que minha abordagem não é boa. Então, a gente já entendeu que não existe uma abordagem melhor para atender, seja depressão ou qualquer outro transtorno, pode ser o mais complexo, tá? Usar uma abordagem não científica também não é possível, né? Na nossa profissão regulamentada. A Gilmar aqui, boa tarde, Rosilé. Fui pega de surpresa ontem com essa série de lives. Hoje estou presente, legal, legal. Mas olha, a live de ontem ainda tá salva, tá? Tá salva tanto aqui no Instagram, para quem preferir assistir aqui, ou no YouTube, quem preferir assistir no YouTube também, tá? Então, deixei outras opções. Coloquei ela lá, baixei ela para lá também. Li recentemente que a abordagem existencialista tem muitos conceitos também da TCC. Amei saber disso. Quais conceitos seriam esses? Coloca aí para mim. Me identifico com a Gestalt. Não sei se vai mudar quando eu for sua aluna. Acredito que não, né, gente? Lá a gente atende a todos os psicólogos de todas as abordagens, tá? Tem lá aulas só para gestaltistas, tem aulas só para TCC, só para psicanalistas, tá bom? Vamos lá. A gente falou também sobre as misturas das abordagens, né, das técnicas. Não posso usar associação livre numa existencial humanista, né? Não funciona, não tem a ver. Atender quem não pode ser atendido, né? A gente falou disso aqui também. Quem não pode ser atendido aqui não está apto para esse atendimento clínico, né? Então, um atendimento clínico que requer muita consciência e muito desejo de mudança, né? Desejo de mudança não é capacidade de mudança, tá? É desejo de mudança. Às vezes uma pessoa tem o desejo, mas pode demorar muito tempo para mudar, para melhorar, para se desenvolver, né? Para entrar em contato com seus traumas, com suas questões. Isso é uma coisa difícil de se fazer. É doloroso fazer isso.
né? A gente sabe que é, né, doloroso fazer isso. Gente, é doloroso, é difícil para um ser humano entrar em contato com suas culpas, com suas questões, porque a psicoterapia, ela não é um serviço leve e fácil de fazer. Eu estranho quando alguém fala que, ai, que bom, que eu tá sempre saindo leve do processo de psicoterapia, falando esse processo não aconteceu ainda, porque é desconfortável, né? Então, por isso que não pode ser. Então, gente, atender como, né, uma pessoa que não tem consciência, né? A Sinara botou aqui, ó, as crenças intermediárias é muito importante no existencialismo. Tem muita lógica mesmo. Por quê? O existencialismo, ele tem um método fenomenológico. Ele trabalha com como, né? Então, o diagnóstico fenomenológico, por exemplo, são os comos. Como ela se comporta, como ela faz, como ela age diante de alguma coisa, né? Diante de um fenômeno, no caso, né? E as crenças intermediárias é exatamente o como dentro da TCC, né? Como a gente se comporta a partir das nossas crenças centrais. Tem lógica, a gente pode usar o mesmo termo, né? Assim. O vazio existencial, aí depende, né? Eu acho que o vazio existencial, ele está presente em todas as abordagens, né? Eu acho que a humanista, como ela é muito filosófica, né? Ela traz um conceito que faz parte do nosso desenvolvimento humano. Nós somos um ser potencialmente filósofos, né? Filosóficos. Então a gente sempre vai criar teorias, né? Vai criar reflexões sobre um tema, a gente vai criar crenças sobre um tema, né? E a filosofia tem muito a ver com isso, o filosofar, né, o nosso sentido, os vazios, né? Na psicanálise, o vazio é a busca de objeto, perda de um objeto de desejo, né? É um vazio existencial. Cada abordagem vai olhar sobre um viés diferente, né? Assinar aqui isso. Legal, gente. Então, gente, vamos só dar uma recapitulada rápida aqui. Achar que minha abordagem não é boa. Já sabemos que qualquer abordagem é suficiente, desde que a gente consiga prestar os outros serviços que vocês vão aprender no workshop, tá? Workshop, quem não se inscreveu ainda, gente, link na bio, tá? Tem que se inscrever. Vocês vão receber já um material, um guia para fazer prontuário na nossa área, tá? De forma técnica, de acordo com as normas técnicas do Conselho Federal de Psicologia. Então tá lá tudo, né, mastigadinho, tem até um modelo ali que vocês podem seguir, tá? Que pode facilitar vocês a fazerem prontuário. E olha, na quinta-feira a gente vai ter uma aula prévia também, né? Uma aula já para ir ajudando vocês, né? Eu vou lançando conteúdos que podem já ir abrindo caminhos do psicólogo que está um pouco inseguro na prática clínica e já pode ajudar em alguma coisa até chegar o dia do nosso treinamento, né? E na quinta-feira a gente vai fazer uma aula sobre documentos psicológicos, tá? Eu não sei ainda se vai ser essa quinta ou na outra, mas vocês que já estão inscritos, vocês já estão aqui no Instagram, vocês já estão nos grupos do WhatsApp, no grupo do Telegram ou abrindo seus e-mails, vocês vão receber direitinho, tá? E as aulas, gente, são sempre aulas que realmente ensinam, tá? Não são aulas superficiais, normalmente são aulas bem aprofundadas sobre o tema, que vocês saem dali sabendo o que é aquilo, sabendo as possibilidades e muitas vezes como fazer aquilo, tá? Então, a Luciane aqui, eita, é muito bom. Vocês vão entender, inclusive, as diferenças de documentos na área clínica, na área jurídica, tá? Então, porque a gente trabalha com a área clínica, né? Nós aqui do Depressão 360. Então, é importante a gente saber essas diferenças, tá? Sempre temos dúvidas sobre documentos, sim, com certeza. Usar uma abordagem não científica, não pode. Não ter uma abordagem, se for no processo de psicoterapia, não pode, porque tem que ter, né? Misturar as abordagens, né? Usar as técnicas bagunçadas, misturar sem objetivos clínicos ali dentro da nossa abordagem, não pode. Atender quem não pode ser atendido, não pode,
né? Então, gente, espero que essa live tenha ajudado a refletir, a fortalecer vocês com relação ao serviço de psicoterapia de vocês, a abordagem de vocês e fortalecer também vocês na vontade de aprender a prática clínica do psicólogo como todo, que a nossa prática clínica não é apenas psicoterapia, tá? A Gilmar aqui, suas aulas possuem conteúdo, Rosileia. Obrigada, que bom que você reconheceu. Obrigada, sua linda. Obrigada, Sandra. Então, gente, até amanhã na nossa próxima live, tá? Tchau, tchau. Quer que eu dê o tema aqui da nossa próxima live? Vou dar aqui o tema. O tema da nossa próxima live, a live de amanhã, vai ser como... Cadê? Qual a relação de ter segurança na prática e atrair paciente? Olha só, é tudo sobre prática clínica, tá, gente? E vocês vão ver a importância do psicólogo entender sobre a prática clínica de uma forma completa, tá? Que é o que vocês vão aprender passo a passo lá no nosso workshop, mas aqui, nessas lives, eu quero que vocês vejam o quão importante é eu não ser apenas um psicoterapeuta, tá? Então não precisaria nem fazer faculdade, né, de psicologia. Então, gente, ó, grande beijo pra vocês e até amanhã. A gente vai se vendo aqui também. Vão conversando comigo por aqui que eu respondo todo mundo, tá? Tchau, tchau.